Muito bem, vamos para o Ministério da Palavra, Josué capítulo 6. Eu quero ler só um versículo com você. Aleluia. Josué capítulo 6, o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Repete isso comigo bem forte. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Não, pelo amor de Deus. Não. Vamos de novo, vai dar certo, vamos lá. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Guarde isso no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Oh, querido Espírito Santo, a Tua palavra mesmo diz que o Senhor veio para testificar de Jesus, o Senhor veio para glorificar Jesus no nosso coração, o Senhor veio para nos lembrar as coisas que Jesus nos ensinou. Oh, querido Espírito Santo, faz isso nessa noite, glorifica Jesus, testifica dele no nosso coração, lembra, Senhor, as coisas que ele nos ensinou, revela a palavra de Deus no nosso coração, querido Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje: como acontece o enchimento do Espírito Santo. Então presta bem atenção aqui nessa introdução, deixa eu colocar essa base para a gente construir esse pensamento. É muito interessante esse versículo 34 de Gideão, aqui de Juízes, né, da história do Gideão. Eu já preguei muito sobre o Gideão, eu gosto muito do Gideão, sou fã do Gideão, mas eu não tinha percebido esse detalhe aqui, não é? O versículo 34 desse capítulo 6 de Juízes é um divisor de águas na vida do Gideão. Ou seja, o Gideão é um Gideão até o versículo 34 desse capítulo 6. E depois do versículo 34, ele é outro Gideão completamente diferente. Então, até o enchimento do Espírito Santo, né, do revestimento do Espírito Santo sobre a vida do Gideão, ele é um, depois ele é outro completamente diferente. É claro, vocês estão me ouvindo, a gente está falando sobre o Espírito Santo, essa é a quarta palavra, a gente quer concluir hoje, mas vocês estão me entendendo quando eu falo que o Gideão foi revestido pelo Espírito Santo, é diferente do Novo Testamento, não é? Porque a Bíblia diz, Jesus disse assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, porque agora ele vai viver não só com vocês, mas ele vai viver em vocês. Novo Testamento, vocês já entenderam isso. Aqui, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre e não em. Mas o que a gente vai mostrar aqui é que o Gideão, antes de ser revestido pelo poder do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Depois que ele é revestido pelo Espírito Santo, ele é outra, completamente diferente. Porque olha só, o Gideão, antes do Espírito Santo, antes do versículo 34, ele é um camarada totalmente incrédulo. Pensa que o anjo falou com ele: Gideão, você foi escolhido para livrar Israel da mão dos filisteus, dos midianitas. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus falou com Gideão: Gideão, eu vou usar você numa missão de caráter internacional, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E ele diz: ah, Senhor, eu não acredito não, eu não acredito, onde estão as tuas maravilhas que nós ouvimos? Então, quer dizer, um cara incrédulo, um cara totalmente medroso, ele está malhando o trigo no lugar escondido dos midianitas, ele está lá no escuro, malhando o trigo no lagar, quando o anjo falou ali com ele. Um cara medroso, um cara incrédulo, um cara com a autoestima devastada por causa de 7 anos de escravidão. O Senhor fala com ele, chama ele para esse grande ministério, para essa grande missão. E sabe o que o Gideão diz? Ele diz: ah, Senhor, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer, irmãos, incredulidade, uma autoestima
destruída. O Gideão é um cara apavorado, medroso, vive em pânico. Isso antes do versículo 34. Porque, irmão, nós vamos ver o que vai acontecer com ele a partir desse momento. Que, olha só, eu vou ler de novo para você. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Aleluia. Você vai ver como que vai mudar. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Como acontece o enchimento do Espírito Santo na sua vida? Amém? É muito importante a gente entender isso. Quando a gente entende como acontece, a gente pode cooperar com o Espírito Santo. Você vai ver que tem uma parte que é nossa, não é? Quando eu entendo isso, peraí, tem uma parte que é minha. Eu posso cooperar com ele, eu posso cooperar com esse enchimento, não é? Então, sobre isso eu quero conversar com vocês. Quem quer saber como acontece o enchimento do Espírito Santo na sua vida? Então, fica ligado agora. A primeira coisa que vai acontecer na vida do Gideão, olha só. A primeira coisa que vai acontecer na vida do Gideão e tem que acontecer na nossa vida, para que o Espírito Santo encha a gente, não é? O que é ser cheio do Espírito Santo? Vocês viram numa dessas palavras que eu dei. Ser cheio do Espírito Santo não é só uma manifestação pentecostal, não é só isso. Irmão, sobretudo, ser cheio do Espírito Santo é dar o fruto do Espírito Santo, ok? Não é? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, e também, o que é ser cheio do Espírito Santo? É manifestar os dons do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado pelo Espírito Santo. Quem está me entendendo? Não é? Então não é só uma manifestação pentecostal rapidinho olha só, eu estou falando em línguas, olha só o poder. Não é só isso. Não é? Como eu brinquei na semana passada, isso é uma cosquinha muito gostosa, mas tem coisas de valores muito maiores, amém, queridos? Então, como que acontece esse enchimento do Espírito Santo? A primeira coisa que tem que acontecer com a gente, o que aconteceu com Gideão, diga comigo, o quebrantamento da alma. O quebrantamento da alma, vamos ver comigo aqui, Juízes 6:26. Olha o que o Senhor disse para o Gideão, isso antes do revestimento do Espírito Santo. Ele não tinha sido revertido ainda, nós estamos no versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do porte ídolo que vieres a cortar. Então veja bem, irmãos, isso aqui é muito sério, porque olha só o que Deus vai mandar o Gideão fazer. Gideão, você vai destruir o altar de Baal. Você vai quebrar tudo, e você vai pegar o boi que ia sacrificar para o Baal, e você vai sacrificar com o Senhor, para o Senhor. Com a lenha que você vai derrubar o altar dele, você vai queimar essa lenha. Irmãos, o que isso tem a ver com o revertimento do Espírito Santo? Irmão, para Deus nos encher, Ele precisa primeiro nos quebrar. Alguns altares da nossa vida têm que cair por terra. Deus não pode encher um vaso que não é completamente dele. Quem está me entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo diz, ele diz que é para a gente oferecer o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que esse que é o culto inteligente que a gente presta a Deus. O que significa eu oferecer o meu corpo? Irmão, eu oferecer a minha mente, eu oferecer os meus lábios, eu oferecer os meus olhos, eu oferecer meu pensamento, eu oferecer minhas ações e minhas reações para o Senhor. É isso que é oferecer o corpo, é oferecer a minha vida. Então, quando Deus quer revertir o Gideão, mas antes disso ele vem cá, Gideão, eu vou tirar você dessa zona de conforto, porque, irmãos, o que o Gideão vai fazer, ele vai correr risco de vida. Quem está me entendendo? Sabe quem que era o pastor dessa igreja do Baal? O pai do Gideão. Não é? O pai do Gideão era o líder dessa seita do Baal. Então, quando o Gideão, Deus chama o Gideão, você vai pegar o segundo boi, é o boi do seu pai lá. Você vai sacrificar esse boi no meu altar. E você vai arrebentar com tudo. O Gideão está sabendo que quando ele fizer isso, ele vai ser perseguido. Olha a consequência, inclusive. Juízes 6:30. Os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai do Gideão, leva para fora o teu filho, para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o porte ídolo que estava junto dele. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda com ele, pois ele derrubou o seu altar. Irmão, então veja bem,
Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero sacrificar nada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero derrubar nenhum ídolo na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu também quero o mundo junto com isso também. Não, quem está me entendendo, irmãos? Para Deus encher, Ele precisa primeiro nos quebrar. Vamos entender quebrantamento. Escuta bem que eu vou te falar, muito importante isso. Você sabe que nós somos corpo, faz assim, ó, pega aí no seu corpo. Corpo, alma, é a mente e espírito. Não é? Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Não é? Agora veja bem, nós somos corpo, alma e espírito. Onde que o Espírito Santo habita? Quem pode me dizer? Onde é que o Espírito Santo habita? Ele habita o meu espírito. Então presta atenção, qual que é a boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual que é? Deus vai habitar, vai se misturar com o meu espírito, glória a Deus. E o Espírito Santo junto com o meu espírito vão governar minha mente, as minhas emoções, as minhas vontades, a minha vida de pensamento vai ser dirigida pelo Espírito Santo junto com o meu espírito. Quem está me entendendo? Aí sim, o meu corpo, aqui fora, olha o meu corpo aqui, ó. O meu corpo, o que eu falo, as minhas ações, o que as pessoas veem, o que está aqui fora, o homem exterior, não é? Que é o meu corpo, aí ele vai expressar a vida de Deus. Quem está me entendendo? O Espírito Santo habita o meu espírito. Agora preste bem atenção, vamos entender isso como Jesus explicou. Jesus explicou assim, olha, João 12:24, ele falou assim, olha, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele fica só, ou seja, ele não germina. Mas se ele morrer, ele dá o quê? Dá um grito, ele dá o quê? Fruto, presta atenção. Jesus está comparando a gente com um grão de trigo. Ele diz que se o grão de trigo for plantado e se ele não morrer, ele não dá fruto. Espera aí, mas como assim morrer? Irmão, se o grão de trigo morrer de verdade, literalmente, não vai acontecer nada, ele vai morrer, não vai prestar. O que é? O que Jesus está dizendo que é morrer? É quebrar a casca do grão de trigo. Quem está me entendendo? Se você plantar o grão de trigo e depois de alguns dias você for lá e arrancar ele de lá, você vai ver que ele está preto, todo rachado, você vai dizer, morreu. Mas ele não morreu. O que aconteceu é que quebrou a casca para que a vida possa sair. Você começou a me entender? Então, irmãos, o Espírito Santo habita o seu espírito humano. Agora, o que é que Deus vai fazer para fazer fluir a vida de Deus de você? A sua alma tem que ser quebrada. As suas emoções, a sua vontade. Então, o que é que Deus faz com Gideão? Gideão, eu vou usar você. Nós dois vamos libertar Israel da mão dos filisteus. Você vai ser muito usado por mim. Eu quero te encher, porque sem o Espírito Santo você não vai dar conta. Mas para eu te encher, eu tenho que te quebrar. E a primeira coisa que eu vou fazer com você, você tem que quebrar esse altar. Peraí, mas eu vou correr risco de vida, é isso mesmo que eu quero. Mas eu estou apavorado, mas beleza, tá no caminho mesmo. Mas peraí, eu vou perder algum conforto, Senhor. Eu vou sair da casa do meu papai. Eu vou perder alguns privilégios na sociedade. É exatamente esse o meu alvo com você. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas quem está me entendendo que a primeira coisa que Deus vai fazer é me colocar nesse processo do quebrantamento. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Ele vai usar pessoas. Pessoas difíceis na sua vida. Ele vai usar circunstâncias. Ele vai usar algumas dificuldades que estão acontecendo na sua vida. Eu não estou dizendo que Deus vai colocar isso na sua vida, mas Ele vai usar isso para que você dê a resposta certa. Para que você quebrante a sua vontade, as suas emoções. Não é? Para que você tenha a sua alma quebrada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só um rei pode reinar. Esses dias eu ouvi um audiobook do Tom Tenney. Eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte, que só um rei pode reinar na nossa vida. Por isso que Jesus disse, nós não podemos servir a dois reis, a dois senhores. Então ele fala assim, que o Isaías, ele tinha o rei Uzias como um ídolo. Um rei poderoso, que era muito amigo dele, que claro, abençoava muito ele.
o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi se acomodando. Ele foi se acomodando. Mas a Bíblia diz assim, Isaías 6, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o rei. Quem está me entendendo? Irmão, alguma coisa tem que morrer para o rei reinar na sua vida. E essa coisa é a sua alma, é a sua casca, é a sua carnalidade, a nossa. Quem está me entendendo? Aleluia. Isso é muito, muito tremendo. Aí olha só o que vai acontecer com Gideão no final. Juízes 6, 24. Aí depois que ele quebra o altar, ele se torna perseguido, ele sai da zona de conforto, Deus trata com a alma dele, com a vontade dele, com as emoções dele. Aí, irmãos, olha o que diz Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou. Como que ele chamou esse altar? É a primeira menção de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Sabe, aqueles paliativos que a gente pensa que é paz. Não é? Então, alguns encontram esse paliativo no álcool, outros encontram esse paliativo na pornografia, outros encontram esse paliativo no amor ao dinheiro, e aí vai. Irmãos, Deus quer tirar esses paliativos da nossa vida. Quem está me entendendo? Aí ele encontra a verdadeira paz, porque a paz que o mundo dá, ela dura como um analgésico, alguns minutos. Mas a paz de Deus é aquela que excede todo o entendimento. É a paz como fruto do Espírito Santo em nós. A paz é um fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Como que ele começou a manifestar essa paz? A carne dele foi quebrada. A alma dele foi quebrada. E o Espírito Santo começou a manifestar isso. Aleluia. Quem está me entendendo? Quem está me acompanhando? Então qual que é a primeira coisa? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Como que é o processo? Como que acontece o enchimento do Espírito Santo? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? O quebrantamento da alma. Aleluia. Ainda quer? Você ainda quer? Ainda quer? Né? Mas tem que quebrar o altar. Eu gosto tanto de fazer isso, mas tem que quebrar esse altar. Mas eu vou sair da minha zona de conforto. É isso mesmo. Começa assim. Beleza, segundo lugar, vamos avançar. Vamos avançar. A segunda coisa, então, a gente está entendendo como que acontece esse enchimento do Espírito Santo em nós. A segunda coisa que vai acontecer, diga assim comigo, a manifestação do fruto do Espírito Santo. Bora dizer comigo bem forte. A manifestação do fruto do Espírito Santo. Então, olha só, irmãos, eu acho muito tremendo, porque o Gideão, ele vai, lembra do Gideão apavorado, lembra do Gideão incrédulo, lembra do Gideão com uma baixa autoestima. Você vai ver um Gideão, irmãos, manifestando frutos. Olha o que diz aqui, Juízes 6:34. Ah, isso aqui já é depois, não é? Já é, o 34 e o 35 é depois do enchimento. Olha o que vai acontecer, olha a mudança na vida do homem. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o chofar, e os abiezritas se ajuntaram após dele, seguiram ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e todos saíram para encontrar-se com Gideão. Irmão, presta bem atenção aqui. Um cara apavorado, um cara incrédulo, um cara que não acreditava nele. Agora, depois do enchimento, ele toca o chofar, irmãos, e é impressionante. Sabe, o poder da atração. As pessoas querem segui-lo. Irmão, você não vai fazer nada sozinho na sua vida. Quem está me entendendo? Nada. Todos nós precisamos de pessoas. Todos nós precisamos de uma equipe. Todos nós precisamos de seguidores. Irmãos, e se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente não vai atrair ninguém. Ninguém vai acreditar na gente. Agora, presta atenção. Vocês entendem que essas pessoas que estão vindo para seguir o Gideão estão sendo fiéis ao Gideão? Estão sendo leais ao Gideão? Por que o Gideão está colhendo esse fruto? Porque ele está sendo fiel a Deus. Irmão, totalmente fiel a Deus. Ele está acreditando numa coisa impossível. Ele está obedecendo um chamado que
Quando ele se olha, ele olha para o lado, ele não tem ninguém com ele. Irmão, mas ele é fiel a Deus. O que acontece? O que acontece? Quem semeia fidelidade, colhe fidelidade. Agora, irmãos, eu fico pensando, de onde que saiu essa fidelidade do Gideão a Deus? De onde saiu essa fidelidade? É uma fidelidade anormal, é uma fidelidade que o homem não pode oferecer para Deus. Às vezes eu vejo os pastores falando assim para mim, meu Deus, essa pessoa é tão infiel a Deus. Tanto tempo que a gente fala sobre ler a Bíblia, tanto tempo que a gente fala sobre orar, tanto tempo que a gente fala sobre servir ao Senhor, pessoa tão infiel. Irmão, é porque essa fidelidade não é produzida humanamente. Quem está me entendendo? Essa fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Então, como o Gideão começa a manifestar esse fruto da fidelidade, que foi o Espírito Santo que revestiu ele, é um fruto do Espírito Santo, lembra? Ele foi quebrantado, não é? Agora como ele foi quebrantado, a casca do grão de trigo quebrou, a vida está saindo do Gideão, a fidelidade está saindo dele, ele é fiel a Deus, aí ele começa a colher fidelidade das pessoas. Quem está me entendendo? Irmão, tudo que nós semearmos, isso mesmo nós vamos colher. Quem está semeando fidelidade, vai colher fidelidade das pessoas. Ai, só vem pessoas infiéis em minha volta, só pessoas desleais em minha volta. Olha, dá uma olhada no fruto da fidelidade que está saindo de você, ou não está saindo de você. Porque o que o homem semear, isto mesmo ele vai ceifar. Quem está me entendendo? Entende? Então, depois do versículo 34, o Gideão começa, irmãos, a manifestar uma vida completamente diferente. Outra coisa que vai acontecer, aqui nesse segundo ponto, no fruto, não é? Ele começa a manifestar o fruto do Espírito Santo. Outra coisa que vai acontecer é o crescimento da fé dele. Ele não acreditava, Deus falou com ele, o anjo falou com ele, você vai libertar Israel. Ele disse, eu não acredito. Não é? Onde estão as tuas maravilhas? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Ele não acredita. Mas agora, irmãos, depois que ele foi revertido, eu vejo assim, ó, escuta, não é uma fé instantânea, sabe? Mas é uma fé que vai crescendo. Quer ver? Presta atenção. Ele chega com Deus e fala assim, Senhor, olha a mudança, depois do revertimento. Eu estou no versículo 36, é depois do 34. Depois do revertimento de poder, ele fala com Deus assim, Senhor, olha a oração diferente dele. Senhor, se o Senhor é conosco, se é o Senhor mesmo nesse negócio, eu quero um sinal. Olha só. Então, irmão, isso é uma fé como um grão de mostarda. Puxa vida, Deus está falando com ele. Gideão, você vai libertar. Ele disse, o Senhor vai libertar. Não é incredulidade, é uma fé muito pequena. Mas agora tem um pouquinho de fé. Aí ele fala assim, ó, se o Senhor vai libertar mesmo, então, olha, faz com que esse novelo de lã que eu vou colocar aqui amanheça sequinho e a relva toda encharcada. Aí acontece. Aí ele, meu Deus, é o Senhor mesmo. É uma fé muito pequena ainda. Aí o Senhor vai lá com ele. E aí, Gideão, vamos? Ele fala assim, Senhor, não me leve a mal, mas dá para fazer mais um sinal, dá para ser diferente, não é? Então agora dá para o novelo de lã ficar encharcado e a relva seca? Irmão, Deus não diz para ele, não, Gideão, para com isso. Olha, a minha palavra, eu estou te falando. Não. Deus tem misericórdia dele. Tudo bem, filho, negócio fechado. Aí ele vê, olha só, a fé dele já começou a crescer. Aí Deus chama ele e fala assim, Gideão, você já está pronto? Vamos lá. Ele já foi revestido com poder. Vamos lá, Gideão. Aí Deus fala assim para o Gideão, se você está com medo ainda, pega aí o teu servo Purá, vão lá no arraial do inimigo, porque eu quero que você ouça o que os midianitas estão falando a seu respeito. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, não despreze essas coisas do que as pessoas estão. Às vezes vem alguém e fala algo sobre você, bom, eu estou falando de uma coisa boa, né? O Gideão chega lá, escondido com Purá, e aí ele, de noite, escondido, aí sai um cara gritando da tenda dele, o outro vai acudir, e aí ele diz, o que aconteceu? Ele disse, eu tive um sonho, eu sonhei com um pão gigante caindo em cima da tenda do capitão. Irmão, o que isso tem a ver com Gideão? O cara falou assim, eu sei a interpretação, isso é a espada do Gideão. Isso é a espada do Gideão. O Gideão, opa, como assim Purá? Estão falando baixinho aqui, como assim?
O cara diz, essa é a espada do Gideão. O Senhor entregou o arraial dos midianitas na mão de Gideão. Meu irmão, Gideão deu glória a Deus ali. E ele voltou lá e ele disse para todo mundo, pessoal, vamos, porque já deu certo. Ele coloca no passado, já deu certo. O Senhor já nos entregou o arraial dos midianitas na nossa mão. Você está vendo a fé crescendo? A fé é um dom do Espírito Santo. Ninguém pode fabricar fé, irmãos. Se você está cheio do Espírito Santo, na hora da sua crise, você vai manifestar fé. Entende? Ainda que essa fé vá crescendo. É interessante porque nesse momento que o Gideão, ele entende que Deus vai fazer, aí ele começa a perder. Ele perde de cara 10 mil soldados. Ele tinha 32 mil. Ele perdeu logo 10 mil, ficou com 22. Pensa nessa perda. Logo em seguida ele perde mais 21.700. Olha essa outra perda, olha a fé que está crescendo. Agora ele só tem 300. E Deus fala para ele, Gideão, olha para mim. Com esses 300 você vai libertar Israel. Ele poderia dizer, Senhor, com 300 não dá, tudo bem, até aqui, olha, eu acredito que, mas com 300, irmão, ele não recua mais, porque ele vai manifestar outro fruto do Espírito, que é a paciência, a perseverança, a longanimidade. É um fruto do Espírito Santo. De novo, ninguém pode fabricar perseverança. Eu não posso dizer, irmão, não desiste. Não desiste, irmão. Não desiste, irmão. Não faz isso, irmão. Eu não posso. Não funciona. Se você for cheio do Espírito Santo, e aí você está sendo quebrantado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está tratando com a sua alma, e você está deixando ele te quebrar, irmão, vai começar a fluir a vida. Vai começar a fluir o fruto. A vida vai sair de você em forma de fruto. Perseverança, fidelidade, uma fé que vai crescendo em nome de Jesus. Quem está me entendendo? É por isso que eu estou dizendo, irmão, não fica com medo, não fica em crise. Eu estou falando, não te preocupa com o final do mundo, com a grande tribulação, se o crente passa, se não passa. Se encha do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, e se você estiver aceitando os tratamentos de Deus, entende? Se você não é esse crente, né? Esse crente carnal. Pastor, como assim um crente? O crente pode ser carnal? Pode. Como é que é um crente carnal, irmão? O crente carnal é o seguinte, ele crê em Jesus. Ele crê em Jesus. E quando ele creu em Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo veio habitar o espírito dele. Quem está me entendendo? Veio. Não é? Eu acho que a igreja às vezes pensa assim, alguém falou isso para mim, que pensava assim, que o Espírito Santo era assim, um acessório de luxo no cristianismo. Sabe, tipo assim, sabe assim, um carro top de linha, que tem todos os acessórios, mas aí o irmão aceitou Jesus e ele fala assim, mas o meu veio sem. Esse acessório, porque o meu carro não é top, o meu cristianismo não é top de linha. Irmão, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não é, primeiro que ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa divina. E segundo lugar, que o Espírito Santo não é um acessório especial. O Espírito Santo é artigo de série. Ele vem em todos os crentes. Quem está comigo aqui? Se você é crente, o Espírito Santo habita você. A questão é a seguinte, você está sendo quebrado? Todos têm o Espírito, todo mundo que é crente tem o Espírito Santo. E ele não foi um pouquinho para dentro de você. Eu vou colocar só um pouquinho de mim na meila. Depois eu vou enchendo devagarinho. Irmão, ele é uma pessoa. Ele está inteiro dentro da meila. A questão é, ele está manifestando o fruto dele. Ele habita o espírito da meila. Mas ele como aquele grão de trigo, a alma da meila precisa ser quebrada, precisa ser quebrantada. A meila precisa se submeter aos princípios da palavra. Ela precisa aceitar esses tratamentos. Aí, vamos dizer que a meila reage, alguém trata ela mal, ou alguém é injusto com ela, ou alguém, aí ela chuta o balde. Não é assim a minha gatinha, não é? Né? Mas aí, é uma pessoa que não se deixa tratar. É uma casca dura.
crente carnal, na verdade, é o crente casca dura. Quem está me entendendo? Fala para esse crente que está aí perto de você: seja um crente casca quebrada. Aleluia, aleluia. Então vamos avançar, queridos, para a gente terminar aqui. Vamos avançar. Então, o que acontece em primeiro lugar? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Como acontece? Primeira coisa que acontece: casca quebrada. Casca quebrada. Tem que quebrar essa casca. Tá bom. Qual que é a segunda coisa que acontece? Você não precisa fazer, essa não é a sua parte. Isso é natural. Qual que é a segunda coisa que vai acontecer? É o fruto. É o fruto do Espírito, não é? Tá, e a terceira coisa? Aí eu quero fechar com isso. Irmãos, é aqui que Deus pode nos usar. É quando nós somos usados por Deus. Porque Deus sabe que a gente só funciona cheio do Espírito Santo. Eu vou te mostrar, não é? Juízes 7:17, olha só o Gideão. Ele diz assim ali, na hora deles combaterem, ele só tem 300 soldados agora, contra uma multidão. Olha o que o Gideão vai dizer, outro Gideão, meu Deus do céu. Que Gideão? Ele vai dizer assim: olhem para mim e façam tudo o que eu fizer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Lembra do Gideão? Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou mais pobre. Não! Agora ele está dizendo, pessoal, olhem para mim. Ele não está sendo arrogante. Ele está falando como o Paulo falou, não é? Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. O Gideão está dizendo assim: olha, pessoal, eu estou fazendo tudo o que Deus mandou eu fazer. Então, se vocês fizerem como eu estou fazendo, vocês vão imitar o Senhor. Meu Deus do céu. Ele está, na hora do combate, irmão, se não fosse esse revestimento de poder, jamais o Gideão teria sido útil para Deus. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Aqui, eu quero te mostrar qual que é o propósito de você ser cheio do Espírito Santo. Qual é o propósito? Qual é o fim disso, irmãos? Não é? Eu quero te perguntar uma coisa. O Gideão, ele foi usado por Deus, mas isso parece que essa palavra usado parece que é escravidão. Não. Irmãos, esse cara se tornou o juiz que não tinha rei, ele era a maior autoridade da nação por 40 anos. A Bíblia diz que por 40 anos Israel viveu em paz. Então a conquista dele, beleza, foi para o reino. A conquista dele foi para Deus. Ele fez algo que Deus mandou, ele fez algo que abençoou o reino de Deus. Mas quem está entendendo que ele foi abençoado pessoalmente? O problema é, irmãos, que parece que a igreja entendeu que ser cheio do Espírito Santo é só para ela, é só para mim. Então eu vou ser cheio do Espírito Santo porque aí eu vou fazer milagre e aí vai vir um monte de gente para a minha igreja. Eu vou ser cheio do Espírito Santo porque eu vou ter uma palavra muito top, porque ele vai me dar uma palavra muito top. Aí eu vou ficar famoso, eu vou ter milhares de seguidores na internet. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, essa motivação é completamente errada e egoísta. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, é muito tremendo, olha aqui. Deus quebra, Deus enche e Deus usa. Agora olha só, deixa eu terminar mostrando como que Jesus ensinou para os discípulos sobre isso. Lucas 24:49, olha que Jesus ficou ensinando para eles por 3 anos e meio. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto. O que é que Jesus disse? Não saiam sem ser cheios do Espírito Santo. Não vai funcionar. Se vocês forem sem esse enchimento do Espírito, não é? E não só enchimento, mas esse transbordamento em frutos, não vai funcionar. Irmãos, e Jesus ficava falando, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele vai testificar de mim. Quando ele vier, ele vai lembrar para vocês as coisas que eu ensinei. Quando ele vier, ele vai me glorificar. Então deixa eu te falar uma coisa, se a minha vida não está glorificando Jesus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso não é o Espírito Santo.
Porque a missão do Espírito Santo como uma pessoa divina é glorificar Jesus. Então ele me enche, e esses frutos que transbordam de mim são para dar glória para Jesus. Quem está me entendendo? Tremendo isso. Não é? Então Jesus fala para eles assim: não saiam sem esse revestimento. Qual é a promessa do Pai que ele está se referindo? Olha o que ele diz: eis que eu sobre vós envio a promessa do Pai. Qual é a promessa? É Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Jesus colocou uma expectativa neles. Então eles ficaram ansiosos. Por 3 anos e meio, nós queremos isso, nós precisamos disso, nós não vamos funcionar sem isso. Aí chegou a hora de Jesus ir. Jesus falou assim: gente, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Espírito Santo. E ele estará convosco e em vocês. É melhor que eu vá, é melhor para vocês que eu vá. Aí eles ficaram: então beleza, então tá bom, então a gente quer muito. Aí o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ficou com eles por 40 dias. Aí Jesus falou assim para eles: pessoal, é agora, eu estou partindo. Assim que eu sentar à direita de Deus, eu envio o Espírito Santo para vocês. O que foi que eles fizeram? O que foi que os discípulos fizeram? Pergunta para vocês, cai no vestibular. Sabe o que foi que eles fizeram? Nada. E estava certo. Irmãos, eles se trancaram no cenáculo e disseram: pessoal, a gente só sai daqui quando a promessa se cumprir, quando a gente for cheio do Espírito Santo, porque senão não vai rolar. Eles estavam loucos para sair, eles entendiam que eles precisavam sair, mas eles entenderam. Aí, irmãos, eles ficaram em obediência àquela palavra de Deus, eles ficaram em oração, eles ficaram em unidade. A Bíblia diz que os 120 eram unânimes naquela decisão de esperar, de não se moverem sem que eles fossem revestidos. Que coisa tremenda. E eles ficaram ali crendo: vai acontecer, vai acontecer. Ele disse: vai acontecer. Só que eles não esperavam o que aconteceria. Porque, irmão, toda a expectativa que Jesus criou neles foi pequena diante do que aconteceu. Eles viram línguas repartidas como de fogo e descia sobre cada um deles. Irmãos, uma loucura, uma coisa tremenda que aconteceu naquela sala. Para quê? Todo mundo disse: eles estão embriagados. O Pedro disse: não, ninguém está embriagado, são 9 horas da manhã. Está se cumprindo a promessa de Joel 2:28. O Espírito Santo está enchendo todo mundo. Agora, para quê? Irmãos, essa é a resposta. Então, Deus quebra, Deus enche e Deus te usa. Então, por que ele te enche? Porque ele quer te usar. Aí, irmãos, o que vai acontecer? O Pedro, medroso, que negou Jesus, que mentiu a respeito de Jesus, não é? O Pedro se torna um cara tão destemido. Ele começa a pregar, ele prega, ele vai preso. Aí o anjo liberta ele da prisão, em vez dele fugir, né? Já que ele foi preso, ele volta para pregar. Aí ele é preso de novo. Aí os caras falam assim: você está proibido de pregar esse nome. Eu não consigo ficar sem pregar esse nome. Vamos te matar. Mata, porque eu não dou conta de ficar sem. O Espírito Santo encheu o Pedro de uma maneira que os caras disseram: quem é esse cara? Eles reconheceram que o Pedro andou com Jesus. Ele encontra o cara na porta do templo, o cara pede dinheiro, ele diz: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele, em nome de Jesus, levanta e anda. O Pedro ressuscitou um cara, ressuscitou uma pessoa. Irmão, o cara cheio do poder do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Para que é isso? Para que é esse poder? Irmãos, é para a gente glorificar a Cristo na nossa geração. Quem está me entendendo? E aí eu vou te fazer uma pergunta final. Eu quero fazer uma pergunta como dever de casa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu só ver quem quer, de verdade. Deixa eu ver. Peraí, calma lá. Acho que todo mundo. Tá bom. Então, beleza. Eu sei que vocês querem os benefícios, como eu quero também. Mas a questão é: você entende o que é ser cheio do Espírito Santo? Então deixa eu te explicar antes de eu te mandar embora. Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Você quer que Ele seja o seu dono absoluto?
Irmãos, olha, foi essa pergunta que Jesus fez para aqueles milhares de discípulos que o seguiam. Ele falou assim, olha o que Jesus falou. Pessoal, quem quer me seguir? Quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito? Foi essa a minha pergunta. O que eles disseram? Nós queremos. Falou, tudo bem, então deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Ele disse, olha, vocês vão ser perseguidos. Igual o Gideão, não é? Vocês vão sair do status quo de vocês. Vocês vão perder privilégios na sociedade. Vocês vão perder posições. Vocês vão perder grana. Vocês vão comer a minha carne, beber o meu sangue, significa vocês vão passar pelo mesmo que eu estou passando. Quem quer? Aí diminuíram-se as quantidades de mãos. E a Bíblia diz que naquele dia, muitos. Quem está comigo aqui? Quantos ainda querem? Presta atenção. Diminuíram as mãos, mas tudo bem. Agora, aí Jesus falou assim, peraí, mas cadê o pessoal? Peraí, cadê? A igreja estava cheia, cadê a turma? Aí o pessoal, chefe, tua palavra é muito dura. O pessoal quer palavra mais light. Palavras assim que trazem mais benefícios pessoais, entendeu, chefe? Isso está sendo muito duro. Aí Jesus falou assim para eles, né? Entendi. Tá bom. E vocês? Vocês querem ficar comigo? Vocês entenderam o preço de me seguir? Vocês entenderam as implicações de tomar a sua cruz? E aqueles 120 disseram, para onde nós iremos? O Pedro foi o líder deles. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Agora eu quero encerrar com isso, te dizendo o seguinte. Aí chegou o dia de Pentecostes. Irmãos, quem recebeu aquela promessa? Não foram aqueles que foram embora, eles não estavam lá. Aqueles que foram embora não estavam no cenáculo. Quem recebeu a promessa do Pai? Aqueles 120 que entenderam que ser cheio do Espírito Santo passa por quebrantamento da alma, manifestação do fruto e ser útil para Deus. Aí eles receberam. Quem está me entendendo? Quando eu leio a minha Bíblia e eu descubro uma coisa na minha Bíblia. Cara, onde foi que esses caras viram na Bíblia que era sobre nós? Que era sobre o meu sucesso financeiro, a minha cura, o meu privilégio, a minha bênção. Cara, eu não consigo ver isso na minha Bíblia. Na minha Bíblia eu vejo que sempre foi tudo sobre Ele. E para Ele são todas as coisas. Quem está me entendendo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero dar frutos na minha geração. Eu quero ser útil para o meu Deus. Eu já sei as implicações disso. Eu já sei. E é isso que eu quero te falar. Eu não quero ficar pregando para você um evangelho, água com açúcar, que eu não vejo na minha Bíblia. Eu quero que você seja um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. É muito mais do que ser canela de fogo. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é dar o fruto do Espírito Santo para glorificar o nome de Jesus. Quem está me entendendo? Amém? Você pode ficar em pé?